Muito boa noite. Esse vídeo aqui, ele é o primeiro vídeo que eu vou fazer nesse formato, que é ligar a câmera e só falar realmente aquilo que vier no coração para falar. Eu tô lendo esse livro aqui, que se chama O Caminho do Coração, a trilogia da mente de Cristo. Eu só li a lição 1 até agora e muito forte. Por enquanto, tô gostando muito. E se você está correndo muito no seu dia a dia e tem estado cansado, principalmente nesse final de ano, né? Se esse final de ano vem para você com a mensagem de desacelerar, de desligar um pouco a mente do externo, da correria do dia a dia, esse vídeo aqui, ele é para você. Você não clicou nesse vídeo à toa. Afinal, nada na nossa vida é à toa, né? A gente não assiste um vídeo, a gente não tem nenhuma experiência que a gente não escolha. Pelo menos é isso que eu acredito e é isso que eu acho que é como as coisas são, né? Muita gente fala sobre a vida ser um caos, né? E eu realmente não acredito nisso. Eu acho que isso é a maior confusão mental já criada, assim, porque se você parar realmente para pensar, independente da sua crença, independente de como você enxerga o mundo, é impossível isso aqui ser um caos, né? Um acaso, como muita gente diz. A verdade é que o mundo e o nosso planeta, especificamente, ele está exatamente no ponto certo da distância do Sol entre ser queimado e ser congelado. O fato de a vida poder existir aqui já é um completo milagre, né? O fato da gente ser uma raça, o Homo sapiens, né? A gente ter criado essa consciência e essa autoconsciência da gente conseguir não só pensar, como os animais também pensam, né? O cachorro, o gato, o leão, a onça, todos esses animais também pensam, mas o ser humano ele desenvolveu a capacidade de pensar sobre o pensamento, né? Então, em algum momento, e eu ainda não encontrei esse momento específico, mas em algum momento o ser humano, ele, no desenvolvimento físico dele, ele também desenvolveu a mente, né? E aí, nesse desenvolvimento mental, ele chegou nesse nível de evolução da autopercepção e da autoanálise, né? Então, a gente está aqui nesse ponto de evolução do ser humano para entender realmente que nada é por acaso. A gente tem toda a tecnologia, eu tô aqui da minha casa conversando com você daí em outro dia. A gente nem tá presencial nem nada para ter essa conversa aqui. A gente ao mesmo tempo pode bater esse papo aqui, você pode comentar aí nos comentários e essa conversa seguir por dias e dias, simplesmente por conta de um ser humano. Porque um ser humano teve uma ideia que ele poderia colocar um monte de metal junto e uma tela de vidro e colocar tudo de uma maneira exata ali para que isso transformasse, criasse um celular, né? Obviamente não é tão simples assim, mas estou simplificando aqui para ajudar nessa ideia que eu estou querendo passar, que é nada é por acaso, né? E essa é a primeira ideia do vídeo, porque eu vejo que muita gente fica perdida na vida, tentando achar um propósito, tenta todas as possibilidades, bate em todas as portas, tenta realmente de tudo, mas porque no fundo o que ela acredita é que aquilo ali é um acaso. E se ela tentar de tudo, ela vai ter cada vez mais possibilidade, mais probabilidade daquele acaso girar a favor dela e ela dar certo. Então ela precisa tentar o máximo de coisas possíveis para que aquele acaso caminhe em favor do que ela está fazendo.
Só que o que essa pessoa não percebe é que quanto mais ela tenta e mais ela faz várias coisas diferentes, ela tá aprendendo, de certa forma, mas ela tá gastando muita energia. E fazendo várias dessas coisas, é importante ela saber o que é pra ela e o que não é, mas o que não for, ela vai estar gastando um tempo precioso de vida dela fazendo algo que nunca foi pra ela, né? O conceito, eu estava lendo essa semana sobre o conceito de justiça de Platão, e o conceito de justiça de Platão é justamente esse: cada ser humano da República fazendo exatamente o que ele foi feito para fazer. Cada ser humano ali da República, cada entidade ali executando a sua função conforme o que ele foi criado, né? Então esse conceito é muito bonito de justiça, é um conceito elevado assim, né, que hoje em dia está completamente perdido aí na nossa sociedade, mas as pessoas, elas, se tivessem esse conceito, só esse conceito na mente delas, claro, elas iam entender que elas não precisam tentar de tudo. Elas iam preferir acreditar que, por mais que elas tentem, existe uma coisa que elas foram criadas e que elas nasceram para fazer. E ao invés de procurar no externo aqui, batendo nas portas físicas e indo atrás de caminhos que nunca vão ser o dela, por mais que ela ande, ela iria procurar internamente. Porque depois de um tempo, quando você percebe e você já andou por muitos lugares, você entende que o verdadeiro caminho é para dentro, né? Em vários vídeos eu falo sobre isso, principalmente lá no Instagram, sobre o verdadeiro caminho ser para dentro, porque eu realmente acredito nisso. Eu realmente acredito que existe um mundo exterior, que é um mundo com todos esses países e todas essas possibilidades que a gente tem para fazer acontecer. E existe um mundo amplamente grande aqui dentro que a gente tem para percorrer, né? A nossa mente, o nosso corpo, é tudo tão complexo e tão mágico que a gente realmente não conhece nem 1%, né, da nossa capacidade. Com esse livro aqui do Caminho do Coração, e esse ano em geral, assim, foi um ano que eu me aproximei muito mais de Jesus. E nesse caminho que eu venho fazendo de me aproximar de Jesus, não de uma forma católica nem de uma forma evangélica, mas realmente me aproximando da energia de Jesus, sabe? Chamando ele para o meu dia sempre que eu consigo, indo em missa sem preconceitos, né, de religião, de um credo ou outro. Eu acho que Jesus veio muito ensinar ao ser humano a, a gente não brigar por coisas bestas como, ah, se eu acredito em determinado Deus, o seu tá completamente errado, e você tá errado e eu tô certo. A conversa de Jesus não foi essa, né? E muita gente que se diz cristão, que se diz católico, que se diz evangélico, que se diz seguidor da palavra, não prega isso, né? Prega muito mais a separação e o ódio contra o outro do que a união, né? Eles lutam com as armas do mal para tentar chegar a um bem, sendo que a gente sabe que usando as armas do mal você só vai chegar no mal, né? Você só vai lutar contra si mesmo. E no fundo toda luta externa ela é resultado de uma luta interna. Todas as guerras que a gente tem no mundo, elas são travadas primeiro internamente, né? Se a gente tem uma guerra entre dois países acontecendo aí fora, com muita gente morrendo, crianças morrendo, armas para todo lado, tiro, bomba, é porque a gente está com muita coisa errada internamente, muito conflito, muita guerra interna em pessoas lá que não sabem por que elas estão aqui, né? Elas acham que elas estão aqui para subir em cima do outro, para ter mais, cada vez mais poder, para ter cada vez mais dominação em cima das outras pessoas. E por isso elas entram em guerras, elas brigam, elas dão cotoveladas um no outro para ter o seu lugar ali no mundo. E seria muito mais fácil se elas perceberem que o caminho não é por aí, né? Mas a evolução vai chegar, com certeza. Um dia a evolução chega. E
Um outro tópico que eu quero abordar no vídeo de hoje, que eu tenho pensado bastante essa semana, é sobre a vida corrida, né? O quão corrida tem sido a sua vida? Quanto tempo você tem gastado para chegar e correr e acelerar? Nesse final de ano, eu tenho refletido bastante, e eu te convido a fazer essa reflexão também, de quanto tempo você tem gastado dando atenção à ansiedade. Quanto tempo você tem gastado dando atenção a conquistar e querer e chegar e buscar, quando tudo que você tem e tudo que você é agora já é suficiente, né? Você pode até achar que não, o mundo pode te dizer que não, que você está faltando um pedaço, que você está faltando um objetivo, mas no fim, você que vai dizer isso. Você que é o senhor das suas escolhas e também o escravo das suas escolhas, né? Você é quem vai dizer o quanto é suficiente e trilhar o caminho todo mundo vai, né? A vida ela tá aqui para ser vivida e todo mundo que está aqui vai viver até o último dia. Mas a resposta, a grande resposta é como, né, você vai viver. Você já sabe que você tem um fim planejado, que você vai morrer em algum momento. A resposta é como você vai chegar lá, né? Você vai chegar com saúde ou você vai chegar com a saúde acabada? Você vai chegar buscando riquezas até o último dia ou conquistando conforme a sua necessidade, a sua vontade, mas sem que aquilo te acabe por dentro? Porque eu vejo que a mente coletiva, o consciente e o inconsciente coletivo e o mundo, eles nos dizem a todo momento que a gente está atrasado. A nossa realidade atual, ela é programada especificamente para dizer que a gente sempre está um passo atrás. Independente se você tenha 15, 25, 35, 50 ou 70 anos e está vendo esse vídeo, o mundo com certeza te diz que você está atrasado, de alguma forma. Ou você está atrasado para ganhar dinheiro, ou você está atrasado para casar, ou para ter filhos, ou para ter netos. Você sempre vai estar atrasado em algum momento, né? Tem alguns que falam que até para morrer tem gente que tá atrasada, né? Que passou do tempo. É impressionante. Mas é importante a gente perceber que todo atraso que a gente sente, ele é mental, né? Esse mundo corrido, ele faz a gente achar que tá todo mundo bem, tá todo mundo maravilhoso, todo mundo ótimo, e a gente está sempre um passo atrás. Que as pessoas que a gente admira no Instagram, no YouTube, no TikTok, nas redes sociais em geral, todos estão super bem. Mas o que a gente esquece é que toda essa vida aqui pelo celular ela é editada. Toda a vida ela é recortada. As pessoas nunca vão mostrar o recorte em que elas estão tristes, em que elas perderam dinheiro, em que elas tomaram a rasteira da vida. Elas nunca vão mostrar isso. Elas sempre vão pegar, pode ter sido no mesmo dia, mas elas vão recortar aquela parte e mostrar o momento feliz. E eu agora como criador de conteúdo, criando conteúdo agora para o Instagram e aqui para o YouTube, esse é o segundo vídeo que eu faço, inclusive. Se você está gostando dele, deixa o seu like aí, se inscreve, porque aqui eu quero começar a falar muito sobre autoconhecimento, sobre meditação, sobre esse caminho da filosofia, né, e sobre negócios. Eu gosto bastante desse caminho do empreendedorismo também. Então, quando a gente olha para as redes sociais e até eu como criador de conteúdo, eu percebo que ganha esse jogo quem sabe melhor contar uma história, né? Quem sabe melhor recortar a parte da vida para que isso seja bom para o outro olhar, né? Cause um sentimento ali de desejo, enfim. Mas quando você se deixa levar pelas redes sociais, isso é muito perigoso, porque você começa a colocar e comparar
os seus bastidores, a sua vida completa, né? Chaplin dizia que a vida é uma peça que não permite ensaios, né? E se você começa a comparar a sua peça que não permite ensaios com a peça completamente ensaiada e recortada de todo mundo. E vamos combinar que isso não é justo, né? Não é nem um pouco justo que você faça esse tipo de comparação, nem com você, nem com o outro, porque no fundo a gente não conhece as pessoas que estão aqui do outro lado. Você não sabe da minha vida até chegar aqui, você não sabe do que eu passei, eu não sei do que você está passando nesse momento. Então, todo tipo de comparação ele é burro, né? Porque a gente não tem materiais suficientes para a gente comparar alguma coisa, sabe? E quando a gente é sugado por esse mundo da rede social, a gente se perde nessa correria, né? E a gente tem que ter muito cuidado no dia a dia para que essa correria não consuma a gente. Se a gente for perceber os nossos antepassados ali, os nossos pais, avós, bisavós, todos eles tinham uma facilidade muito grande para viver a vida mais desacelerado, porque não tinha esse nível de tecnologia que a gente tem hoje, né? Hoje em dia a gente acorda com o despertador, fica assistindo podcasts e vídeos o tempo inteiro durante o dia. No trabalho a gente está sempre numa tela, né? Então, isso permeia o nosso dia a dia. E há 50 anos atrás não era assim, né? Os nossos antepassados, eles tinham uma vida naturalmente mais calma, mais relaxada, mais tranquila do que a nossa por conta da rotina, né? E eu vejo que o maior diferencial dos próximos 5 a 10 anos vão ser as pessoas que conseguem estar no presente, conseguem se manter no agora para realmente perceber tudo que está ao redor, né? A gente sai com amigos, com família, sai numa reunião de negócios e a gente vê que as pessoas elas estão completamente divididas. Elas estão ali 50% naquele jantar, naquele almoço, e os outros 50% no celular aqui mexendo. Notificação chegando a todo tempo, ligação chegando a todo tempo, e as pessoas elas vão cada vez mais se conectando, é um paradoxo, né? As pessoas se conectam com o mundo através de uma tela, mas elas vão se desconectando delas mesmas e se desconectando do agora, do presente, que é o que realmente importa, né? A atenção dela sai do agora, ela sai daquela mesa e ela vai para o Instagram ali para ver o dia a dia de uma pessoa, para ver uma notícia, para se informar de qualquer outra coisa que não aquele momento. E eu realmente acho que daqui a 5, 10 anos, o importante não vai ser se você sabe mexer com AI, se você sabe falar inglês, mandarim, qualquer outra língua, se você sabe programar, como são as suas hard skills, né? Se você sabe mexer no Excel, no database ali, qualquer coisa assim, você vai ser julgado pelo mundo pela sua capacidade de estar presente, de estar aqui no agora olhando para esse vídeo. Porque as pessoas que realmente tiverem esse nível de presença, elas vão começar a perceber coisas que a média da população não percebe. Durante esses últimos tempos eu tenho exercitado muito estar presente, eu tenho percebido assim muito mais do que só palavras, sabe? As pessoas falam com você, não só as palavras que elas dizem, mas a expressão dela conta muita coisa. A forma do corpo dela, como ela se mexe, passam informação também para você. Você consegue dizer assim quando alguém está mentindo para você, quando alguém está falando a verdade. Se você realmente estiver presente e olhando para aquela pessoa, você consegue dizer. Porque a forma que ela te olha, a forma que ela mexe a boca, a forma que ela gesticula, que ela para na sua frente, já diz muita coisa. E as pessoas daqui a 5, 10 anos vão estar cada vez piores nessa questão do celular. E se você começar desde agora a exercitar a presença e exercitar o seu centramento no agora, você vai virar praticamente um super-humano daqui a pouco. Porque as pessoas vão estar cada vez mais consumidas, cada vez mais sugadas, e você vai estar com a sua energia completamente íntegra.
em você, você vai estar completamente presente e você vai saber tomar melhores decisões, você vai saber dizer qual é o melhor caminho para você seguir, você vai poder aconselhar as outras pessoas do que elas podem fazer ou não, porque você vai conseguir ter uma clareza de pensamento muito maior. E eu tenho feito um caderno que tem uns 2 meses que todos os dias eu escrevo sobre a minha melhor versão. Deixa eu olhar aqui a bateria do celular. Ah, tá tranquilo ainda. Tem 2 meses que eu escrevo sobre a minha melhor versão. Eu escrevi ali, eu desenhei certinho, comecei a criar conteúdo com base nessa melhor versão que eu tinha desenhado, com base na liberdade que eu quero que essa minha melhor versão tenha, essa habilidade de comunicação e de pegar as ideias que eu tenho e transformar em palavras de uma forma clara para que as pessoas entendam. Então, eu desenhei toda a forma, todo o tamanho, a profundidade daquela minha melhor versão e joguei no mundo, né? Escrevi ali tudo e todos os dias eu faço um diário para saber se eu estou chegando perto ou se eu estou me afastando dessa melhor versão. Essa é uma dica sensacional, inclusive. Se você quiser alguma ajuda sobre isso, pode me mandar aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em ajudar. Só que além disso, uma coisa que eu percebi ontem, refletindo, e eu conversei com minha namorada sobre isso, é muito importante que além dessa melhor versão, você também tenha a clareza sobre a sua pior versão. E aqui não é um exercício de te colocar para baixo, ou de te deixar triste, te deixar mal, não. Você saber a sua pior versão é tão essencial quanto você saber a sua melhor versão. Aí você fala, pô, Guilherme, por quê? Por que que eu preciso saber a minha pior versão? E uma coisa que eu percebi nesses 2 meses é que na busca da nossa melhor versão, a gente sabe quando a gente está chegando perto. A gente sabe num dia que a gente completa todas as tarefas que a gente tem pendentes ali, que a gente fala, pô, hoje foi um dia nota 10. Hoje foi um dia perfeito, que eu cheguei realmente perto daquela melhor versão. Mas o problema é que quando você tem um dia nota 6 que você completa algumas coisas e outras, ou quando você tem um dia nota 2 que você completa uma coisa só daquilo, você tem muita dificuldade de perceber quão longe você está dessa melhor versão. Então aí que entra o papel da pior versão. Por quê? Quando você tem desenhado e delimitado essa sua pior versão, que é a sua pior versão é a sua versão preguiçosa, a sua versão viciada, a sua versão que não tem ânimo de viver, não tem, enfim, isso é verdade para mim, né? Mas quando você desenha e delimita essa pior versão, você não só tem clareza de quando você está chegando mais perto da sua melhor versão, como também você tem clareza de quanto perto você está da sua pior versão. Então, a cada decisão no seu dia, você fica mais fácil de ponderar. Se tem uma pessoa, no meu caso, um Guilherme que é a melhor versão e um Guilherme que é a pior versão. A cada decisão que eu tomo, se eu tenho isso claro na minha mente, eu posso chegar e pensar, pô, essa decisão é muito mais fácil de tomar, porque essa decisão ela vai me levar para esse cara ou para esse cara. Essa decisão vai me levar para o Guilherme bom ou para o Guilherme ruim. E a partir do momento que você tem essa clareza, o seu dia fica muito mais simples. Você consegue tomar as decisões, ó, muito mais fácil, porque vira quase que automático na sua mente. Você recebe um convite ali, e na hora que você recebe, você já sabe, pô, esse convite aqui vai me levar um pouco para a pior versão, então eu não vou tomar ele. Eu vou fazer o que eu já tinha planejado no meu dia aqui, que vai me levar para a minha melhor versão. E quando você vai refletir sobre a necessidade de ter essas duas versões, né, você entra muito na polaridade. A lei da polaridade é uma lei muito importante, que é uma das 7 leis do Kybalion, que é um livro muito bom, eu recomendo até a leitura, mas uma das 7 leis é a lei da polaridade, que diz que tudo tem o seu lado negativo, né? Assim como existe o frio e o quente, existe o alegre e o feliz, o alegre e o triste, existe o alto e o baixo, tudo na vida é baseado na polaridade. E quando você vai caminhando para a filosofia oriental, para o taoísmo, você se depara com o yin yang, né? Eu vou botar aqui na tela.
Mas o yin yang, ele é constantemente um lado branco e um lado preto, né? Em algumas vertentes dessa filosofia, você entende que são dois peixes, tem o peixe branco e o peixe preto. Mas a todo momento esses dois peixes eles estão querendo se comer, né? Um está querendo sobressair em cima do outro. Só que se você olhar a figura maior, o círculo, você entende que a partir do momento que um conseguir sobressair ao outro, acabou. Não existe mais nenhum nem outro, porque eles existem com base no contraste. O branco só existe por conta do preto e o preto só existe por conta do branco. É muito forte analisar essa imagem por essa perspectiva, porque você entende que, da mesma forma, o alto ele só existe por conta do baixo. O frio ele só existe porque você experiencia o calor e você pode julgar isso como frio, né? Mas isso é muito relativo, porque uma pessoa ela pode sentir muito calor num dia e ela tá do lado de outra pessoa que está se sentindo bem, né? Porque o que é o calor? Para duas pessoas podem ser temperaturas completamente diferentes. Se eu encontrar com uma pessoa que é lá do Polo Norte e eu falar que tá frio, estando aqui 20 graus, ela vai rir da minha cara, né? E aí nessa polaridade que a gente vive, a gente entende que a gente só anda para frente porque o nosso pé ele empurra o chão para trás. E isso entra uma força chamada atrito. E essa força de atrito ela é muito importante porque ela faz o movimento acontecer. Você só percebe que você evoluiu porque você consegue comparar com você de um ano atrás e perceber que o atrito e os problemas da vida eles foram te levando cada vez mais para frente. Você foi cada vez mais empurrando os problemas para trás e andando para frente. E isso que é a eterna evolução da vida, né? Então, recapitulando as ideias desse vídeo aí, é muito importante que você anote a sua melhor versão, é muito importante que você anote a sua pior versão e acompanhe isso todos os dias, para que você tenha essa polaridade na sua mente e você faça esse caminho do meio. Nunca esqueça que o verdadeiro caminho é sempre para dentro e que, da mesma forma que existe um mundo exterior que todos estão presos e atrasados nessa correria, você tem um mundo interior que você precisa explorar. Explorar através do autoconhecimento, através da meditação, através da leitura, para que você realmente expanda o seu modo de vida e a sua forma de enxergar o mundo. Porque, além do Platão, eu entendi que o mundo ele deve ser governado por filósofos, porque eles realmente entendem quais são as coisas importantes, é a alma de ouro, né? E eu conecto muito isso com o imperador Marco Aurélio, de um livro fantástico que eu li chamado Meditações, que é a base do estoicismo. E nesse livro, o Marco Aurélio ele escrevia, ele nunca teve a intenção de fazer um livro, né? Ele era o imperador de Roma. Então, ele escrevia como um diário para ele mesmo, para que ele pudesse fazer esse exame de consciência, inclusive parecido com esse que eu faço, da melhor e da pior versão, e anotar como que ele estava indo no dia a dia. Ele é a personificação clara dessa alma de ouro de Platão, porque é uma pessoa que não cede aos desejos do mundo, aos desejos da carne, às vontades do corpo, de sobressair em cima das outras pessoas, de, de ter o seu ego contemplado para que os seus desejos estejam acima de qualquer outra pessoa ao redor, né? Então, a ideia desse vídeo era basicamente essa. Eu espero demais que você tenha gostado. Se você assistiu até aqui, me conta, comenta aqui embaixo. Eu assisti até o final para eu saber. Eu vou ficar muito feliz de saber que isso fez sentido para você, que esse vídeo de alguma forma ajudou nessa reta final de 2025 e nesse início de 2026. E se você quiser ajuda para planejar esse 2026, para fazer esses métodos assim da melhor versão e da pior versão, eu posso te ajudar. Pode mandar mensagem e eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a acalmar um pouco e lembrar que todo esse atraso que você sente só está aqui na mente. E é só virar uma chavinha aí, só
abrir uma porta que tudo muda. Então, aproveite seu dia, descanse bem e nunca esqueça que o verdadeiro caminho é sempre para dentro. Muito obrigado.